Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Cura da filha de uma mulher cananeia. Jesus, partindo dali, retirou-se para a região de Tiro e de Sidônia. E eis que uma mulher cananeia daquela região veio gritando: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. A minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, nada lhe respondeu. Então os seus discípulos se chegaram a ele e pediram-lhe: Despede-a, porque vem gritando atrás de nós. Jesus respondeu: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas ela, aproximando-se, prostrou-se diante dele e pôs-se a rogar: Senhor, socorre-me. Ele tornou a responder: Não fica bem tirar o pão dos filhos e atirá-lo aos cachorrinhos. Ela insistiu: Isso é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Diante disso, Jesus lhe disse: Mulher, grande é a tua fé, seja feito como queres. E a partir daquele momento, sua filha ficou curada. Comentários dos Pais da Igreja. São Jerônimo. O Salvador, depois de abandonar os escribas, os fariseus e os caluniadores, vai para os países de Tiro e Sidônia para curar seus habitantes, e por isso é dito: Jesus, partindo dali, retirou-se para a região de Tiro e de Sidônia. Remígio de Auxerre. Tiro e Sidônia foram duas cidades habitadas por gentios, porque Tiro era a metrópole dos cananeus e Sidônia sua fronteira ao norte. São João Crisóstomo. Deve-se notar que, no momento em que dispensou os judeus da observância sobre os alimentos, abriu a porta aos gentios. Assim também Pedro recebeu, numa visão, a ordem de abolir essa lei e foi imediatamente enviado a Cornélio. E se alguém perguntar: como é que, depois de dizer aos seus discípulos que não fossem pelos caminhos dos gentios, vai agora ele mesmo por esse caminho? Responderemos, em primeiro lugar, que o Senhor não estava sujeito ao preceito que dera aos discípulos, e em segundo, que não foi ali para pregar, e por isso disse Marcos, que se ocultou. Remígio de Auxerre. Foi ali para curar os de Tiro e Sidônia, ou para livrar do demônio a filha dessa mulher, até ao ponto de condenar, por sua fé, a perversidade dos escribas e dos fariseus. Dessa mulher, disse o evangelista: E eis que uma mulher cananeia daquela região. São João Crisóstomo. O evangelista a chama de cananeia, a fim de mostrar o poder da presença de Cristo. Os cananeus, que foram expulsos para que não pervertessem os judeus, mostram-se agora mais prudentes do que eles, de modo que cruzam suas fronteiras e se aproximam de Cristo. Esta mulher, ao se aproximar de Cristo, não pediu senão misericórdia. Por isso segue. Veio gritando: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. Note-se aqui a grande fé desta cananeia. Crê que seja Deus, pois o chama de Senhor, e crê que seja homem, pois diz filho de Davi. Não pede nada por seus méritos, rogando somente a misericórdia de Deus, dizendo: tem compaixão, e não disse: tem piedade de minha filha, mas de mim.
porque a dor da filha é a dor da mãe, e a fim de movê-lo ainda mais à compaixão, conta-lhe toda a sua dor. Por isso segue: a minha filha está horrivelmente endemoniada. Assim, ela descobre suas feridas ao médico, além da magnitude e da qualidade de sua doença. A magnitude quando diz está miseravelmente atormentada, e a qualidade ao dizer do demônio. Orígenes. Vê tu a prudência dessa mulher. Não foi aos homens sedutores, nem buscou fórmulas vãs, mas, deixando todo o culto do diabo, foi ao Senhor. Não pediu a Tiago, nem rogou a João, nem foi a Pedro, mas, amparando-se na proteção da penitência, correu sozinha ao Senhor. Mas vê uma cena nunca vista. Pede e expressa seu lamento num clamor, e Deus, amante dos homens, não lhe responde palavra, e por isso segue. Ele, porém, nada lhe respondeu. São Jerônimo. E não faz por soberba, como os fariseus, nem por eminência, como os escribas, mas para não parecer que contradizia aquelas palavras que dissera: não vales para entre os gentios. Não queria dar motivo de o caluniarem e reservava para o tempo de sua paixão e ressurreição a completa salvação dos gentios. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. Com seu atraso e falta de resposta, o Senhor manifesta a paciência e a perseverança da mulher. Outra causa para não responder foi querer que os discípulos intercedessem por ela, mostrando-nos assim como as preces dos santos são necessárias para conseguirmos qualquer coisa. Por isso segue. Então os seus discípulos se chegaram a ele e pediram-lhe: despede-a, porque vem gritando atrás de nós. São Jerônimo. Os discípulos, que nesse tempo ainda ignoravam os mistérios de Deus, rogavam pela mulher cananeia, ou movidos por misericórdia, ou porque desejavam se livrar de sua importunidade. Santo Agostinho. Parece haver uma discrepância entre essa narração e a de Marcos, pois este disse que, quando a mulher veio suplicar por sua filha, o Senhor se encontrava numa casa. Podemos entender que, apesar de Mateus não ter falado da casa, trata-se, contudo, do mesmo fato. Mas, como ele narra que os discípulos disseram ao Senhor: despede-a, porque vem gritando atrás de nós, parece que a mulher dirigiu suas súplicas ao Senhor enquanto ele andava. Deve-se entender esta passagem, pois, neste sentido: a mulher entrou na casa onde Jesus estava, já que Marcos disse que ele estava numa casa. Mas só depois dessas palavras de Mateus, ele, porém, nada lhe respondeu. Durante esse tempo de silêncio, a respeito do qual nada dizem, Jesus saiu daquela casa. Assim, tudo se amarra perfeitamente, e no que se segue não há mais nenhuma discordância. São João Crisóstomo. Eu presumo que os discípulos tenham se entristecido diante da desgraça da mulher, mas, no entanto, não ousaram dizer: dá-lhe essa graça, e sim despede-a. Como nós, quando queremos persuadir alguém a fazer algo e, muitas vezes, dizemos o seu contrário. Mas ele mesmo respondeu: eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. São Jerônimo. Não disse, entretanto, que não tivesse sido enviado às demais nações, mas que o fora primeiramente a Israel, que, não recebendo o Evangelho, dera-lhe justa causa de passar aos gentios. Remígio de Auxerre. Foi enviado especialmente para a salvação dos judeus, ensinando-os até com sua presença corporal. São Jerônimo. E disse marcadamente às ovelhas desgarradas da casa de Israel, para que compreendêssemos o significado da ovelha perdida da outra parábola. São João Crisóstomo. Mas a mulher, ao ver que nada podiam os apóstolos, tornou-se descarada, por um bom descaramento. Antes, não se atrevia a colocar-se diante do Senhor, e por isso segue, porque vem gritando atrás de nós. Mas, quando pareceu que iria embora, cheia de angústia, então aproximou-se mais do Senhor. Mas ela, aproximando-se, prostrou-se diante dele. São Jerônimo.
Notai como esta mulher cananeia chama-o com perseverança de filho de Davi, em seguida, Senhor, e por fim, adora a Deus. São João Crisóstomo. E por isso não disse, roga ou suplica a Deus, mas, Senhor, socorre-me. E quanto mais a mulher multiplicava suas súplicas, tanto mais ele multiplicava as negações. E não chama mais os judeus de ovelhas, mas de filhos, e a ela de cachorro. Ele tornou a responder, não fica bem tirar o pão dos filhos e atirá-lo aos cachorrinhos. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. Filhos são judeus gerados e nutridos sob o culto do único Deus pela lei. Seu pão é o Evangelho, os milagres e outras coisas pertinentes à nossa salvação. Não é conveniente, portanto, tirar todas essas coisas dos filhos e dá-las aos gentios, que são os cães, enquanto sejam repudiadas pelos judeus. Rábano Mauro. Por causa de sua idolatria, os gentios são chamados de cães, os quais, devorando e bebendo o sangue dos cadáveres, tornam-se raivosos. São João Crisóstomo. Vede a prudência da mulher, de que maneira não se atreveu a contradizer, nem se entristeceu com o louvor dos outros, nem se abateu pelo insulto a ela dirigido. Por isso segue. Ela insistiu, isso é verdade, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ele dissera, não é bom, e ela disse, assim é, Senhor. Ele chama os judeus de filhos, e ela de senhores. Ele a chama de cachorro, e ela acrescenta o que é próprio ao cachorro, como se dissesse, se sou cachorro, não sou alheia. Se me chamas de cão, então alimenta-me como a um cão. Não posso abandonar a mesa do meu Senhor. São Jerônimo. São apregoadas a fé, a humildade e a paciência admiráveis desta mulher. A fé, porque cria que o Senhor podia curar sua filha. A paciência, porque todas as vezes em que era desprezada, perseverava em suas preces. A humildade, porque não se compara ela aos cães, mas aos cachorrinhos. Sei, disse, que não mereço o pão dos filhos, nem posso tomar seus alimentos inteiros, nem me sentar à mesa com o pai, mas me contento com os restos dos cachorrinhos, a fim de ter a permissão de chegar, mediante a humildade dos farelos, à magnitude do pão inteiro. São João Crisóstomo. Por isso Cristo tardava em responder. Ele sabia de antemão que ela lhe falaria desta maneira e não queria ocultar tamanha virtude. Por isso segue-se. Diante disso, Jesus lhe disse, mulher, grande é a tua fé, seja feito como queres. Como se dissesse, tua fé pode compreender coisas maiores que estas, entretanto, faça-se como tu queres. Observai que não foi pouco o quanto esta mulher influenciou na cura de sua filha, a ponto de Cristo não dizer, seja curada a tua filha, mas, grande é a tua fé, seja feito como queres, para que víssemos com que simplicidade falava, não para adular o Senhor, mas para manifestar sua grande fé. Esta palavra de Cristo é similar àquela outra, faça-se o firmamento. E fez Deus o firmamento. Por isso segue, e a partir daquele momento sua filha ficou curada. Vede como a mulher alcança o que os apóstolos não obtiveram. Tão grande é o poder da insistência da oração. De fato, ele quer antes que nós roguemos por nossas dores que outros o façam por nós. Remígio de Auxerre. Estas palavras nos dão um exemplo da necessidade que há de catequizar e batizar as crianças, porque a mulher não disse, salva minha filha, ou ajuda, mas tem compaixão de mim e socorre-me. Daqui vem o costume da Igreja de os fiéis prometerem a fé a Deus em lugar de seus filhos pequenos, por não terem eles a razão e a idade suficientes para fazer essa promessa. E assim como pela fé dessa mulher foi curada sua filha, também pela fé dos varões católicos se atenuam os pecados das crianças.
Esta mulher significa, em sentido alegórico, a Santa Igreja, formada por todas as nações. A vinda do Senhor às regiões de Tiro e de Sidônia, depois de abandonar os escribas e os fariseus, prefigura seu futuro abandono dos judeus e a passagem para os gentios. Esta mulher se afastou das fronteiras de sua terra, porque a Igreja Santa saiu dos erros e vícios antigos. São Jerônimo. Eu creio que a filha da Cananeia represente as almas dos que creem, que eram miseravelmente atormentadas do demônio, ignoravam seu Criador e adoravam pedras. Remígio Joxer. O Senhor designa com a palavra filhos os patriarcas e profetas daquele tempo, com a palavra mesa a Sagrada Escritura, e com migalhas os preceitos menores os mistérios internos, dos quais a Igreja se alimenta, com côdeas os preceitos carnais que os judeus observavam. Disse que as migalhas são comidas debaixo da mesa porque a Igreja se submete com humildade ao cumprimento dos preceitos divinos. Rábano Mauro. Os cachorrinhos não comem as côdeas, mas as migalhas do pão dos filhos, porque os convertidos à fé, que eram desprezados entre os gentios, não buscam a superfície da letra da Escritura, mas o sentido espiritual com o qual podem avançar em suas boas obras. São Jerônimo. Admirável transformação das coisas. Em outro tempo estavam em Israel os filhos, e nós éramos cães. Por conta da indiferença da fé, a ordem destes nomes é comutada. Depois será dito deles: numerosos cães me cercam, e nós ouviremos com a mulher cananeia: tua fé te salvou. Rábano Mauro. Merecidamente se chama grande a sua fé, porque as nações, sem terem sido impregnadas pela lei, nem instruídas pelas vozes dos profetas, à primeira pregação dos apóstolos obedeceriam prontamente e com o ouvido atento, e por isso merecerão a salvação. E se o Senhor adia a salvação de suas almas e não atende às primeiras lágrimas de súplica da Igreja, elas nunca devem se desesperar ou deixar de suplicar, mas, ao contrário, devem insistir ainda mais em suas preces. Santo Agostinho. O fato de o Senhor curar o filho do centurião e a filha da cananeia sem ir às suas casas significa que os povos aos quais não veio seriam salvos por sua palavra. A cura do filho do centurião e da filha da mulher cananeia, mediante as súplicas de seus pais, figura a Igreja, que é, ao mesmo tempo, mãe e filhos, porque a reunião de todos pelos quais a Igreja é composta é chamada de mãe, e cada um de seus membros é chamado de filho. Santo Hilário de Poitiers. Ou também, esta mulher representa os prosélitos, que, ultrapassando os limites de seu país, saem de entre os gentios em direção à reputação de outro povo. Ela ora por sua filha, isto é, pela plebe das nações, submetida à dominação dos espíritos imundos, e, tendo conhecido o Senhor pela lei, chama-o de filho de Davi. Rábano Mauro. Ademais, se alguém tem a consciência poluída pela sujeira de algum vício, tem certamente sua filha miseravelmente atormentada do demônio, e se alguém maculou suas boas obras com a peste do pecado, também este tem sua filha agitada pelas fúrias do espírito impuro, e necessita, por conseguinte, recorrer às preces e às lágrimas e apelar para a intercessão e o auxílio dos santos. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã. Jesus,